Muita gente me pedindo para poder vir aqui e falar a respeito dos amistosos que o Cruzeiro fez na última semana, né? Porque tem muita gente que ainda não conseguiu entender qual é a essência da Cláudio Silva TV 360. A nossa essência aqui não é causar atrito entre torcedores ou coisa dessa natureza. A gente não tem o pensamento aqui de falar mais de um e menos do outro, ou ganhar visibilidade em cima de uma ou de outra instituição. A nossa linha editorial adotada aqui é uma linha editorial um tanto mais. Qual que é a palavra que eu posso dizer para ficar um pouco mais claro, para que todo mundo possa entender? Não é agressiva, é mais polêmica mesmo, dentro dos assuntos que quase ninguém tem coragem de falar do jeito que tem que falar, né? Essa que é a nossa premissa aqui no Cláudio Silva TV 360. Então, o que é que está em alta neste momento? É o Atlético. É o Atlético com sua situação financeira dificultosa e automaticamente a gente, estando por dentro do assunto, sentimos a inteira tranquilidade para poder falar a respeito da situação. Aí o pessoal começou a cobrar, fala do Cruzeiro, que perdeu o seu primeiro jogo amistoso e agora venceu o seu jogo amistoso também e conquistou um título e que tem gente comemorando. O futebol é isso, né? O futebol é isso. A questão que envolve diretamente o Cruzeiro nesse torneiozinho que acabou de acontecer aí, ele não tem importância nenhuma. É por isso que eu não achei que seria necessário falar a respeito do assunto. Porém, eu recebi muitas críticas de pessoas que queriam que eu, a qualquer custo, viesse falar que o Cruzeiro perdeu pro Banfield, né, da Argentina. E tá tudo bem, foi um jogo amistoso, um jogo pré-preparatório, e agora o Cruzeiro fez um outro jogo que também não vale absolutamente nada, e conseguiu vencer. Mas o que me chamou a atenção e que me fez falar a respeito da situação que envolveu nessa oportunidade não foi nem de longe os resultados dos dois jogos. Foi uma declaração que o Cássio trouxe relacionada ao interno do Cruzeiro, né? O Cássio foi questionado a respeito da situação do clube, como que estava, qual que era a situação que envolve principalmente os reforços, se chegariam reforços agora, se não chegariam reforços agora, se o Cruzeiro tinha outras prioridades ou coisa nessa natureza. E o Cássio respondeu de forma bem sucinta, assim, bem transparente. É um jogador que não tem medo do microfone, é um jogador que se posiciona mesmo e que não faz média com ninguém, e ele deixou claro a situação real do Cruzeiro. E, aliás, é uma situação que nós já vínhamos trazendo há algum tempo lá no Cláudio Silva TV Oficial, no que diz respeito à situação real interna do Cruzeiro. Recebi alguns questionamentos e alguns pedidos até para que eu pudesse avaliar o trabalho do Pedro Júnior à frente do Cruzeiro. Só que não existe trabalho do Pedro Júnior à frente do Cruzeiro. O Pedro Júnior começou há 3 meses, há 2 meses, a gerenciar de fato o Cruzeiro. Então não existe avaliação num espaço de tempo tão curto. Não é? Do Pedro Lourenço? Não, Pedro Lourenço não entende de futebol. Isso é uma realidade. Pedro Lourenço não tem nenhum entendimento do jogo, ele é um torcedor bilionário, tem muito dinheiro, apaixonado pela instituição e não passa disso. O Pedro Júnior agora vem estudando a respeito do jogo, vem aprendendo a respeito do jogo, e isso foi colocado pelo próprio goleiro da instituição. Quando ele perguntado a respeito das possíveis contratações do Cruzeiro para essa janela que se abre agora, ele falou: a gente está bem tranquilo, porque lá dentro do Cruzeiro, o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço, eles estão agora se familiarizando com o jogo, entendendo de fato como que o jogo é feito, da maneira que tem que se proceder, a forma que tem que agredir o mercado, a maneira que tem que conversar com os jogadores, o posicionamento que deve ser feito diante das câmeras, diante dos microfones, até mesmo dentro do campo ali, nos treinamentos com os jogadores. Estão aprendendo a lidar com essa situação agora. É tudo muito novo para a diretoria do Cruzeiro. E a diretoria do Cruzeiro estava perdida recentemente, com o Alexandre Matos à frente da instituição, tomando todas as decisões. Claro, decisões essas tomadas todas com o aval do Pedro Lourenço, que é o mandatário maior da instituição, porque na cabeça dele, o entendimento dele era de que só o Alexandre Matos entendia de futebol no nosso país, e isso não é verdade.
né? Muito pelo contrário, Alexandre Matos se tornou um cara retrógrado e que toma as mesmas decisões que ele tomava há 15, 16 anos atrás. E isso nitidamente não funciona mais no futebol. O futebol é dinâmico. E o ser humano ele é mutável. Ele vive em constante evolução. Só que isso teve uma dificuldade muito grande de entrar na cabeça do Pedro Lourenço, porque ele confiava cegamente no Alexandre Matos e nas suas tomadas de decisão. Nas suas tomadas de decisões. E aí, o Cássio, ao falar que o Pedro Júnior e o Pedro Lourenço estavam no processo de aprendizagem no que diz respeito ao jogo, ele deixou transparecer que quem toma todas as decisões esportivas dentro do Cruzeiro hoje se chama Leonardo Jardim. E é por isso que o Cruzeiro está caminhando e caminhando muito bem. O Leonardo Jardim para o Cruzeiro foi um achado no mercado, oferecido para o Cruzeiro pelo Pitombeira, diga-se de passagem, e que hoje está à frente de um projeto que pode se tornar um projeto de grande sucesso, como pode também se tornar um projeto fracassado. Só o tempo irá dizer. Porém, neste momento, as tomadas de decisões no Cruzeiro têm sido todas assertivas, as tomadas de decisões internas e externas têm sido muito bem. Têm sido muito bem quistas, não só pelos torcedores, mas também pelos próprios jogadores, mas isso muito em função do afastamento da diretoria do Cruzeiro, que hoje não toma mais decisões dentro da instituição, por causa do pouco entendimento do jogo que eles demonstraram ter ao longo de todo esse processo. E isso, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu já vinha batendo nessa tecla há muito mais tempo. Porque as tomadas de decisões do Cruzeiro, elas tomaram um novo rumo, e este rumo, ele mostrou que era o rumo mais acertado. Né? Contrário do que acontecia lá atrás, as tomadas de decisões do Alexandre Matos, elas foram todas equivocadas. Com exceção da montagem do elenco, que é um elenco muito forte e está sendo provado aí hoje, o Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro ao lado da equipe do Flamengo. Mas os moldes contratuais, a forma de gestão, a condução do projeto, o tato para lidar com o grupo, tudo isso estava defasado dentro do Cruzeiro por causa de um autoritarismo extremamente desnecessário para o meio do futebol. O futebol muda, as coisas mudam, as pessoas mudam e as gestões, os gestores também precisam acompanhar essa tomada para que possa conquistar objetivos traçados. Não é? Então, dentro do Cruzeiro hoje, há uma diferença muito grande por causa das novas tomadas de decisões, no caso hoje, do treinador, que é mais um CEO da instituição do que propriamente um treinador. Embora tenha feito também um trabalho de grande excelência à frente da instituição, os frutos estão sendo colhidos através dos resultados. Acho que tudo isso é muito importante de ser falado, porque eu recebi algumas críticas aqui, críticas essas que eu acho que não fazem nem sentido, porque quando você trata de uma situação em específico, o torcedor que está ao contrário, ele não vai gostar muito de ouvir quando trata especificamente do clube dele, e aí ele começa a te trazer vários nomes e adjetivos e coisa desse tipo, porque o torcedor ele está hoje acostumado com fala o que eu quero ouvir, que eu vou bater palma para você. Só que na realidade o torcedor ele precisa se reeducar a ponto de entender que ele não tem que ouvir aquilo que ele quer ouvir, e sim aquilo que ele precisa ouvir dentro de um contexto generalizado que envolve toda a sua instituição. Então, sobre a situação do Cruzeiro neste Vitória Cup, Vitória, é como se fosse aquele torneio que faziam lá nos Estados Unidos, né? Florida Cup, é a mesma coisa, né? Vitória Cup, o Cruzeiro levantou um troféu que não vale absolutamente nada, perdeu um outro troféu que também não vale absolutamente nada, mas o que chama a atenção dentro de todo esse contexto que envolve a instituição é o posicionamento de um dos líderes do grupo, deixando claro que as tomadas de decisões esportivas dentro do Cruzeiro hoje elas são tomadas pelo seu treinador, elas são geridas pelo seu treinador, e que ele está à frente, de fato, liderando o projeto esportivo do Cruzeiro 2025, 2026. Esses 2 anos me parecem serem garantidos
porque o técnico tem contrato de 2 temporadas, e aí, a partir de então, é aguardar quais as tomadas de decisões que serão evidenciadas a nós para os próximos momentos, para as próximas temporadas, para os próximos anos.